Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Encontro Renascer Online. É a primeira vez que esse encontro está sendo realizado, foi pensado para que nós pudéssemos, nesse momento difícil, nesse momento de reclusão dentro das nossas casas, tivéssemos o conforto de Deus junto a nós, tivéssemos o conforto dos nossos amigos que fazem parte do Encontro Renascer, que idealizaram isso e que trabalham arduamente para que essa mensagem chegue a todas as pessoas, idealizaram assim também. Eu sou o Reginaldo Ramiro, faço parte do movimento Juta, do grupo de jovens Juta, do grupo de paz Juta, que pertencem à Paróquia Santana, aqui na cidade de Anápolis. Fica também o convite para vocês acompanharem a gente pelo Instagram, @grupo de paz Juta, para quem quiser trocar uma ideia depois, perguntar, tirar dúvidas sobre tudo que nós vamos falar por aqui hoje. Hoje a gente vai falar um pouco sobre paz, sobre Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. É interessante nós percebermos que essa oração já tem muitos anos que foi criada e ela perpetuou na mensagem de São Francisco como se dele fosse. Na verdade, essa oração ela não é de São Francisco, mas ela foi feita com referência à essência que tem a mensagem do próprio São Francisco de Assis. Não é? Para a gente começar essa mensagem, para a gente iniciar esse caminho, a gente precisa ter em mente, primeiramente, quem nós somos. Como que isso se dá? Isso se dá no sentido de entender o que é bem e o que é mal dentro de mim. Isso se chama moral ética religiosa. Isso significa que cada um de nós tem dentro de nós, lá na origem, antes mesmo de a gente aprender a falar, antes mesmo da sociedade se organizar, nós já sabíamos que se nós matássemos alguém que estivesse do nosso lado, isso não seria bom, isso me traria um mal. E aí nesse conceito de bem e de mal é que se identifica que a importância desse olhar depende do ponto de vista que nós nos encontramos. Mas a posteriori, quando vai se evoluindo a sociedade, as pessoas vão começando a entender um pouco mais sobre essas questões, começa a se estudar um pouco, além disso, da essência que existe dentro do ser humano para o bem. Então, na verdade, dentro de cada um de nós existem bem e mal, na proporção de 50% de cada um. Eu produzo paz a partir do momento que eu escolho bem, ou eu não produzo paz a partir do momento que eu não escolho bem. Isso depende da nossa própria escolha. Então, nesse contexto, a gente vai conversar um pouco mais, vai trabalhar algumas questões que são importantes. Para esse momento de hoje, nós vamos ter uma dinâmica mais adiante em que nós vamos precisar de alguns materiais. Então, como você está em casa, no conforto da sua casa, eu vou pedir para que você, durante um tempo aí de alguns segundos, busque um pedaço de papel que você vai dividir em 4 pedacinhos pequenos, que caiba uma palavra, e uma caneta ou lápis, qualquer coisa para você escrever. Esse momento você vai ter 30 segundos para poder buscar esse material, ok? Então, no 3 valendo, hein? 1, 2, 3, valendo! Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós.
Pronto, o seu tempo venceu. Imagino que você tenha conseguido buscar um pedaço de papel, um lápis ou uma caneta. E se não conseguiu, dá um grito aí na mãe, no pai, na avó, no filho, fala: pega aí pra mim uma caneta, um lápis e um papel. Daqui a pouco a gente vai usar. Reserva esse momento. Primeiro a gente precisa entender o contexto. Então, voltando ao nosso assunto, ao nosso principal assunto, vamos tratar um pouquinho da vida de São Francisco de Assis. Quem era Francisco de Assis? Um jovem que tinha bastante posses, que era um jovem rico, sua família era rica, então ele não passava necessidade de absolutamente nada. Mas a gente precisa entender o contexto social que aquela família vivia. Nós vivíamos ali num momento em que a sociedade e as cidades eram cercadas por muros, percebe? Então, tudo aquilo que eu não queria dentro da sociedade, eu jogava para fora dos muros. E nesse contexto, inclusive as pessoas eram jogadas para fora dos muros. Todas as pessoas que eram mendigos, que não tinham condições de sobrevivência, que não eram importantes para a sociedade, isso era lançado fora dos muros. E essas pessoas ficavam ali próximo a uma espécie de um esgoto que existia dentro da cidade, onde os lixos eram jogados e ali elas buscavam inclusive o seu alimento. Certo dia, Francisco de Assis, incomodado com essa situação, andava por aquela cidade e ele começa a perceber que algo de errado havia na sociedade, que algo de errado havia nas pessoas, e aquilo começa a mexer com ele no seu interior, no seu mais íntimo, do interior do seu coração, do sentimento de amor ao próximo. Então aquilo o tirou a paz. Por que o tirou a paz? Porque ele tinha uma espiritualidade mais aguçada do que a grande maioria das pessoas naquela época. Ele enxergava as pessoas muito mais com a mensagem de Jesus Cristo do que puramente com o olhar da sociedade. Então, nesse contexto, ele começou a tentar mudar essa situação e começou a ajudar essas pessoas. A partir do momento em que ele se via ajudando as pessoas, aí então ele começa a perceber que o seu coração vai aos poucos se acalmando, porque ele já está novamente numa conexão um pouco melhor com Jesus Cristo, um pouco melhor com Deus, realizando um pouco mais aquilo que Deus pede para que nós realizemos para o próximo. E nesse sentido aí é que ele busca então uma mudança social para que pudesse ajudar as pessoas. Mas isso não era bem visto naquela época. Aquilo que estava fora da sociedade deveria ficar fora da sociedade. Se nós trouxermos esse contexto social para a nossa realidade de hoje, talvez não seja muito diferente. Se você observar, eu posso falar da minha cidade, e tente identificar aí na sua cidade como que funciona. Mas aqui na nossa cidade, as pessoas que são mais carentes, que dependem mais, principalmente do poder do Estado, elas estão mais à margem da sociedade. Então, nós daquela época para cá, a única coisa que mudou foi o muro que saiu. E mesmo assim, a gente criou uma série de muros virtuais, de muros imaginários, conceituais e econômicos que se continuam separando as pessoas. E aí eu tenho que te perguntar, isso lhe traz paz? Isso lhe faz mais cristão ou menos cristão? Qual é o sentimento que você tem diante dessa realidade que eu te apresento, ou que a sociedade nos apresenta a todo momento? Qual é o nosso sentimento quando nós passamos pelo semáforo dentro dos nossos carros e a gente vê pessoas pedindo no semáforo, ou mendigos caídos na rua? Isso nos traz paz? Isso nos faz sermos cristãos? E eu preciso parafrasear o Frei Sérgio aqui em Anápolis, que diz pra gente assim: se a dor do outro não dói em você, então precisa rever o seu conceito de cristão. Para ser cristão, a dor do outro precisa doer na gente. E isso eu não posso
pensar que nós tenhamos paz na plenitude que Deus nos reserva e nos pede, se eu não faço nada diante dessa situação? E preciso perguntar, você tem feito alguma coisa para mudar essa sociedade, para mudar essa realidade, que possa promover a paz diante das outras pessoas, que possa construir uma ponte entre aquela pessoa em vulnerabilidade e o Jesus Cristo que veio para amparar essas pessoas? O nosso coração se conforta diante dessa situação, diante dessa circunstância? Qual que é o seu sentimento diante disso? Qual que é o nosso pensamento diante dessa grave e grande realidade que o nosso país vive? Nós temos hoje um momento social muito difícil de pandemia, um momento social muito grave de saúde, em que a gente está, inclusive, realizando um encontro virtual porque nós não podemos nos abraçar. Isso por acaso, ou talvez a pergunta não seja por acaso, mas isso nos traz felicidade? Talvez uma felicidade relativa de podermos nos comunicar porque temos tecnologia, mas e o abraço? E o acolhimento? E a forma mais calorosa de se viver o cristianismo? E o abraço para as pessoas que realmente necessitam desse suporte emocional? De que modo nós vamos conseguir fazer isso? Será que também não seria promover a paz? O que você acha? O que você pensa com relação a essas questões? Eu não posso simplesmente acalmar o meu coração olhando para fora, para o mundo e percebendo que existe uma diversidade de pessoas que não conhecem sequer a palavra de Deus, ou um mínimo da palavra de Deus. E eu não posso me considerar mais ou menos cristão se eu não me compadeço com essa triste realidade que nós vivemos. Mas só existe tristeza, Reginaldo? Claro que não. Existe uma série de felicidades e coisas boas nesse contexto também. Quer ver? Se nós olharmos para este próprio encontro que está acontecendo, isso é bom. Isso veio para nos provocar no sentido de e o que nós vamos fazer? E o que é que nós estamos fazendo para promover a paz? Aliás, o que é paz? Como é que eu faço para me considerar, para que Deus me use, para eu ser um instrumento de paz? Talvez sejam perguntas que nós nunca nos fizemos. Como é que eu posso ser um instrumento de paz? Para tentar responder essa pergunta, essa indagação, o primeiro ponto que a gente precisa é olhar para dentro de nós mesmos. Quem é que somos? Como é a nossa vida? Como é o nosso olhar para o cristianismo? Como é o nosso olhar diante da Eucaristia que se apresenta todos os dias celebradas? Aliás, quero fazer uma outra pergunta. Você tem sentido falta da participação da missa? Ou graças a Deus que a missa está sendo transmitida pela internet? Olha, isso é uma pergunta interessante de se fazer, visto que o padre não acha nenhuma graça em celebrar pela internet. Sabe por quê? Porque o feedback do olhar é importante. O nosso corpo fala e o padre percebe quando a gente está sentindo e absorvendo as palavras dele por meio do Espírito Santo que se apresenta na missa. E o contrário também é verdade. Então, diante dessa situação, o que é que nos conforta mais? Estarmos sentados na nossa casa e participarmos da missa pela internet ou tentarmos resolver essa questão, não é? Da melhor forma que a gente pode. O encontro Renascer Online vem tentar fazer uma ação diante dessa pergunta, tentar confortar um pouco mais os nossos corações, produzindo paz. E a paz que significa aquele que está em união com o outro, que não tem contenda com ninguém. Esse é o conceito humano da paz. Mas e o conceito espiritual? Aquele que está ligado na plenitude do amor divino. Esse talvez seja o principal. E isso, existem várias pedras nos nossos caminhos que nos afastam da proximidade com Jesus, da proximidade com Deus, que não nos permite realizar isso dentro das nossas vidas. Então, nesse contexto, nós precisamos nos perguntar o que é que nós estamos fazendo para que algo de diferente aconteça. Olhando para o lado positivo,
esse momento de pandemia, por mais desastroso economicamente que seja, por mais desastrosos pelas perdas que vamos ter de vidas, porque cada vida importa, não importa a idade, cada vida importa. Diante dessa situação, o que eu aprendo com ela? O que eu posso buscar para produzir paz para as pessoas, trazer tranquilidade para as pessoas? Há pouco tempo foi lembrado um movimento que nós fizemos aqui na nossa cidade, por meio do grupo de jovens da Juta, em que foi movimentado uma gincana e envolveu outros grupos de jovens também que se engajaram naquele processo, e eles trouxeram para a gente uma gincana de recebimento de alimentos, onde nós conseguimos 50 toneladas de alimentos. Sabe o que é isso? 50 toneladas de alimento é muita coisa. Existiam pessoas de várias cidades interagindo via internet com os meninos para auxiliar nesse contexto, blogueiros, existiam pessoas que eram artistas também participando desse movimento, ajudando nesse contexto. E eu posso te dizer que naquela ocasião eu trabalhava numa instituição filantrópica e a doação dessas pessoas trouxe paz para muitas pessoas, para muitas famílias. Nós recebemos alimentos que foram doados por esses jovens para aproximadamente 10 meses de movimento da instituição. Gente, isso é promover a paz. A paz é uma escolha de agir, é uma escolha de eu quero paz, então eu preciso movimentar para que todo mundo tenha o mesmo equilíbrio, talvez a palavra no mundo hoje e para a vida de uma forma em geral seja equilíbrio, para que eu possa pensar positivamente e poder absorver aquilo que São Francisco de Assis diz, o movimento das forças que se encontram ao redor de cada um de nós. Se eu consigo me concatenar, se eu consigo me equilibrar diante de tudo isso que está acontecendo na sociedade, ação e reação, isso vai trazer para dentro do meu coração uma tranquilidade melhor que a gente pode traduzir em paz. E essa ação que eu desenvolvo no sentido contrário para o próximo, como foi a dos meninos, que foi relembrado essa semana pelo Instagram, eu consigo levar esse mesmo sentimento de paz para os outros. Ajudar te traz muito mais paz do que receber. E nós somos cristãos. Lembrem-se da frase, para ser cristão, a dor do outro precisa doer em mim. Então, se ela não dói em mim, é melhor nós revermos o nosso pensamento e posicionamento como cristãos. O cristão é aquele que ajuda as outras pessoas, que dá suporte. Inclusive, está escrito na Bíblia, suportai-vos uns aos outros, não é? Algumas pessoas traduzem isso no sentido de tolerar. Não é, gente. A palavra que ali está escrita é no sentido de dar suporte. E quando você liga a sua força com a do outro que precisa de suporte, que precisa de ajuda, automaticamente vocês dois equilibram as forças e vocês dois equilibram as energias. Isso também pode ser traduzido por paz. Paz. O momento em que nós nos colocamos diante de Deus, dentro dos nossos quartos, ou nos nossos altares, nas nossas casas, nos nossos altares, nos nossos templos religiosos, isso traz para a gente uma conexão com Deus, que eu consigo tranquilizar o meu coração e você consegue tranquilizar o seu coração, no sentido de acharmos confortável o nosso sentimento, que a gente também chama de paz. É outra forma de ter paz. Mas eu não posso me aquietar, eu não posso tranquilizar o meu coração achando que eu estando bem, o resto do mundo pode acabar. O resto do mundo pode se furtar a ajudar o próximo. Não é essa a mensagem. Nunca foi essa a mensagem. Nunca foi essa a mensagem emitida por Jesus Cristo. Nunca foi essa a mensagem emitida por São Francisco de Assis. Nunca foi essa a mensagem emitida por Santo Agostinho. Nunca foi essa a mensagem emitida por Nossa Senhora.
e tampouco qualquer um santo. Todos esses, para a promoção da paz, faz com que nós tenhamos uma atitude diante das circunstâncias que se apresentam, diante das circunstâncias que nos é apresentado e dos nossos desafios. E qual é a nossa postura diante disso? É de achar, vamos usar os exemplos de agora, é achar que, já que esse vírus só afeta as pessoas mais idosas, então está tudo bem porque eu sou jovem. Não pode ser isso. Porque toda vida importa. Porque toda paz importa. Por outro lado, é preciso entender o que Deus quer dizer para a gente com cada desafio, com cada oportunidade que Ele coloca à nossa frente. Se você observar na história da humanidade, todas as vezes que a sociedade deu um salto de evolução, antes desse salto de evolução, dessa mudança de rumo, dessa mudança de direção, houve um movimento caótico, houve um movimento de conturbação. Se isso não ocorrer, não há por que se organizar. Isso é inclusive um princípio filosófico. Não tem nada para se organizar se tudo está organizado. Para se organizar precisa do caos. Nós estamos vivendo neste momento um momento de caos. E como é que eu posso tirar paz? Como é que eu posso ser um instrumento de paz nesse momento? Eu preciso então olhar para dentro de mim e você para dentro de você, entender se primeiramente eu estou equilibrado com esse Deus que nos dá a vida, com esse Jesus Cristo que nos traz a oportunidade de perdão, a oportunidade de reconciliação, a oportunidade de plenitude da felicidade, e a partir daí começar a doar um pouco de mim para o outro. Percebe que estar em paz é um exercício de fé e um exercício de decisão. O mundo pode estar se destruindo ao nosso redor. Se nós estamos com a nossa plenitude de certeza absoluta e fé em Jesus Cristo, nós não vamos nos abalar. Nada vai chegar até nós, porque nós temos a força que nós precisamos diante de Jesus Cristo, diante de todas as anomalias e atrocidades que o mundo nos apresenta. Percebe? Isso é que é interessante. Nós podemos ser bons, ainda que estejamos no caos. Nós podemos ser bons e levar a paz para as pessoas que estão à nossa volta, ainda que nós estejamos numa festa. E queria te dizer um negócio que foi tão interessante, me lembrei aqui agora. Há um tempo atrás, eu fui para um show com as minhas irmãs, que era o meu aniversário, e nós fomos comemorar no show da Ana Carolina, que teve em Goiânia, cidade aqui na época eu morava, né? As minhas irmãs saíram de Anápolis, foram até lá, nós fomos para o show e enfim. E ali, no meio de uma multidão, olhando para o palco, ela tocando uma música, eu não me lembro o nome da música, mas dizer Eu Não Consigo Parar de Te Olhar. Aquela música, vocês vão saber qual é. Eu sei que essa música é linda. Eu olhava para aquela música e a gente tinha um encontro para acontecer no final de semana seguinte, e ali eu conversando sobre Jesus Cristo com uma amiga que estava próxima, eu pensei, nossa, esse é o momento que a gente precisava para fazer naquele outro encontro. E a gente montou o encontro, montou o momento do encontro a partir de um local de festa e que as pessoas estavam ali bebendo, inclusive, mas nós estávamos em paz. Nós estávamos tranquilos porque nós tínhamos a absoluta certeza de que Deus estava com a gente e a gente com Deus. O ambiente não nos afetou. Não estou dizendo que você tem que ir para um ambiente assim. Eu estou dizendo que se por acaso nós não conseguirmos nos desviar desse ambiente, se o nosso alicerce for forte, se o nosso alicerce e a nossa fé estiver pautada nos princípios cristãos, se nós estivermos juntos a Jesus Cristo, nós conseguiremos não ser contaminados por esse ambiente de pensamentos negativos, de pensamentos que não nos levam à construção de pontes, que nos levam à destruição e a afastarmos-nos de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho.
Ninguém vai conseguir se salvar sozinho. Isso é a filosofia da cruz que nos revela esse momento de união em que eu sozinho não consigo chegar aos céus. Mas eu preciso dessa paz interior primeiro. Eu preciso trabalhar primeiro comigo e você trabalhar com você, para que depois eu consiga disseminar isso para as outras pessoas. Levar adiante essa informação, fazer um ato de decisão de promover a paz, aí sim eu vou conseguir ser melhor. Aí sim eu vou conseguir andar nos caminhos que Deus nos pede. E a pergunta vem de novo: como é que eu posso ser instrumento de paz? Se pergunte, como é que eu posso ser instrumento de paz? Tem diversas formas. Eu posso promover a paz entre os meus pais que brigam, eu posso promover a conciliação entre amigos que estão distantes, eu posso promover a conciliação entre pessoas que precisam se perdoar e precisam trabalhar nessa situação de conjunto para que possam evoluir como pessoas, para a nossa sociedade melhorar. Eu posso juntar um grupo de amigos aí na nossa cidade onde a gente está e promover uma ação social onde eu ajude pessoas carentes que estão precisando. E agora eu quero chamar a atenção para uma outra situação importante. A situação de ajuda social para as pessoas carentes precisa determinar, precisa definir o que é carente. Porque existem pessoas que estão do nosso lado que não são carentes de dinheiro, mas são carentes de palavras afetivas, são carentes de palavras que confortam o coração, são carentes de um sorriso, são carentes de um cumprimento verdadeiro. Quer ver que interessante? Eu vou fazer uma pergunta, daí você me responde, tá? Boa noite. Por que você me respondeu boa noite? Porque a educação te mandou responder boa noite ou porque você de fato quis me desejar uma boa noite? Viu a diferença? Essa é a diferença do cristão para o não cristão. O cristão, quando diz Deus te abençoe, ele está dizendo verdadeiramente que ele quer que Deus o abençoe. E se for necessário mover-se para ajudar, para que aquela pessoa tenha paz, ele o fará. Esse tem que ser o nosso posicionamento, esse tem que ser o nosso papel, o de decisão, o de escolha, de promover a paz. E ajudar o próximo é também promover a paz. O que todo o encontro Renascer prega em essência é exatamente isso para você que já fez este encontro. Para você que está assistindo também o encontro online e nunca fez esse encontro, eu não vou dar spoiler, eu não vou te contar. Você precisa fazer o encontro para entender isso que eu estou te falando. Então, nós precisamos acreditar que Jesus Cristo está presente. Cada dia mais nós estamos nos afastando dele. A internet hoje, nesse movimento, nos aproxima, mas de um momento grande, de um passado recente, a internet nos afastou de Jesus Cristo. O que acontece? Por que é que eu não posso tentar produzir algo melhor para me aproximar de Jesus Cristo? Falta fé? Falta consciência? Falta oportunidade? O que falta? Eu sei o que falta para mim. E você? Falta o que para se aproximar de Jesus e promover a paz? E ser paz na vida do outro? Entende? Quando eu ouço qualquer pessoa, quando a gente ouve alguma informação, a gente dissemina logo de pronto essa questão porque a gente ama a fofoca, não é? Sim ou não? Como que é o seu posicionamento diante disso? É promover a fofoca que chegou até você ou é deixar ela morrer? Olha que interessante. Porque isso também não promove a paz. Tem uma história das 3 peneiras que foi criadas por Aristóteles lá atrás na antiga Grécia, que diz exatamente pra gente o que deve ser feito. Se isso vai contribuir com a ajuda de alguém, se isso é verdade, ou se isso vai causar o bem na sociedade. Se não passou por essas peneiras, é melhor não falar, é melhor não produzir, já que a gente gosta desse termo bonitinho de fake news. Isso começou lá atrás, tá, gente? Lá atrás, na Grécia, isso se chama sofisma, é dizer somente metade da verdade, que é o que está acontecendo no mundo hoje. Aí a pergunta é,
Isso promove a paz? Ou isso dissemina mais ódio entre as pessoas, mais distorções entre todas as pessoas e na nossa sociedade, mais distorções na nossa igreja? Então eu preciso ser consciente nesse sentido de o que eu levo adiante. Se eu estiver verdadeiramente e de fato ligado a Jesus Cristo, conectado com Deus, essas disseminações não aconteceriam e não acontecerão, porque nós vamos saber exatamente o que nós estamos falando. Nós seremos orientados pelo Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos testifica da verdade, mas que nos orienta para aquilo que nós precisamos realizar no mundo, é ser diferente. Ser cristão é ser diferença no mundo. Ser cristão é promover a paz. Ser cristão é ter um contrato com a verdade. E eu tenho que te perguntar, o contrato com a verdade tem existido na nossa vida? Na minha e na sua? Jesus Cristo tem verdadeiramente feito parte da minha vida e da sua vida? Ou eu apenas gosto de participar trabalhando nos encontros e esqueço o resto das minhas obrigações com a minha igreja, com a minha comunidade, com o meu grupo de jovens? Eu promovo a paz, aquela que momentaneamente me satisfaz quando eu participo trabalhando de um encontro. Mas no dia a dia, na minha paróquia, no dia a dia, na minha pastoral do dízimo, pastoral do batismo, pastoral da sobriedade, a que for, eu não gosto de ir porque aquilo não me preenche. Se aquilo não me preenche, então eu não entendi o que é cristianismo. Se eu preciso só do oba-oba, se eu preciso só de estar na mesma vibe, eu não entendi o que é paz. Eu não entendi o que é Jesus Cristo. E aí é nesse sentido que precisa mergulhar mais profundo no tema para conseguir entender, para se localizar diante dessa circunstância, diante dessa situação que mata todos os dias um monte de gente, que mata todos os dias um monte de cristãos. Sabe como? Afastando esse cristão da presença de Jesus Cristo, afastando esse cristão do convívio com o cristianismo, afastando esse cristão da verdade. E aí, se eu me afasto da verdade, se eu me afasto da luz, a minha alma morre. Se não tem luz, a minha alma morre. Eu preciso vigiar e orar para que eu não caia na tentação de me desviar diante de tantas informações falsas, diante de tanto sofisma, diante de tanta mentira que tudo isso nos apresenta na sociedade nos dias de hoje. Para promover a paz, é preciso estar em paz. E a paz que me faz estar na plenitude é a conexão com Jesus Cristo. E a partir disso, não é uma paz nem uma fé de esperança de ficar parado aguardando a segunda volta de Jesus Cristo, mas é uma esperança do verbo esperançar, de buscar uma ação para que eu possa tranquilizar as pessoas à minha volta, a minha família, ao meu grupo de jovens, o meu trabalho, e diante disso promover a paz de fato, a paz de verdade, a conexão entre homem e Deus, a conexão humanidade e divindade. E isso é um equilíbrio. Se eu não buscar esse equilíbrio, dificilmente nós conseguiremos alcançar a paz. Ou eu estou na frequência muito alta, ou eu estou na frequência muito baixa. Dificilmente eu alcanço Jesus Cristo ou a paz se eu pensar de forma diferente. Se eu pensar que Ele é quem vai promover a paz em mim tão somente, e não agir para que ela se modifique dentro do meu coração, dentro do seu coração. Essa talvez seja a principal mensagem. Desculpe pela voz rouca, eu preciso da água porque eu estou um pouco rouco mesmo, mas eu quero falar para você de uma forma que nós elegemos para promover a paz no nosso grupo esse ano. Esse aqui é um vidrinho cheio de mensagens que foi doado pela nossa coordenação para todas as pessoas que faziam parte dos grupos de liderança do nosso movimento, que são 5 grupos, né? Então aqui
foi dito que todas as vezes que nós não estivermos em paz ou que nós precisarmos de um suporte, a gente vai abrir e vai tirar uma mensagem daqui. Deixa eu ver o que vai sair pra gente hoje. Vamos fazer um teste aqui. Olha, saiu uma medalhinha de Nossa Senhora Auxiliadora, que é melhor do que Nossa Senhora Auxiliadora para dar o suporte que nós precisamos, para nos dar a direção da paz que merecemos. Ah, é? Merecemos? É uma pergunta também interessante. Olha, a mensagem que sai para alguém. Essa é incrível, essa mensagem. E ela vai ficar de lição de casa para quando tudo isso terminar. Dê um abraço em alguém. Justo no momento em que nós não temos a condição de dar um abraço em alguém, a mensagem que nos é dada é: dê um abraço em alguém. Vamos promover a paz, porque o abraço promove a paz. Vamos promover a fé, porque essa união com Cristo, essa união entre pessoas que pensam no cristianismo e na ajuda ao próximo, ela promove a fé, ela promove a paz. Então eu quero deixar essa mensagem como lição de casa, para quando tudo isso terminar, para quando essa situação toda findar e nós sairmos vitoriosos desse coronavírus, desse episódio de pandemia, vamos nos lembrar disso, de dê um abraço em alguém. Mas antes de dar esse abraço em alguém, eu preciso que você olhe para dentro de você e entenda o que falta para alcançar Jesus Cristo. Entenda o que falta para promover essa paz, primeiramente interior. E depois eu gostaria muito que você pudesse externar isso e praticar isso com todas as pessoas do seu convívio. Promover a paz, fazer com que seja diferente. Entre os nossos grupos mais íntimos, a gente discute, a gente troca ideias mais acaloradas. E isso também é importante para que a gente chegue num senso comum e a posteriori leve essa mensagem de senso comum a todas as pessoas que não participaram dela, mas com a mensagem da essência da nossa paz, de conexão com divindade, humanidade, que Jesus nos apresenta por meio de Jesus Cristo. Isso é interessantíssimo. Nesse mesmo contexto, é difícil não lembrar de São Paulo. São Paulo era uma pessoa que vivia um tormento absurdo. Ele vivia perseguido pelos seus próprios pensamentos de busca a Jesus Cristo no seu íntimo. Ele queria muito buscar a paz, ele queria muito buscar Jesus Cristo. Mas dentro da sua profissão, ele matava, e era excepcional nisso, em matar cristãos. Ele pendurava as pessoas, crucificava as pessoas de cabeça para baixo, ele matava pela espada, ele queimava as pessoas na fogueira. E todos os santos, se nós formos a observar, ou pelo menos os que eu conheço mais profundamente, tiveram um momento de caos na sua vida, tiveram um momento de morte espiritual, de morte da alma, antes de encontrar a verdadeira paz, antes de olhar nos olhos de Jesus Cristo e enxergar a luz. Se nós olharmos para dentro de nós, enxergarmos as nossas mazelas e começarmos a tirar uma a uma da nossa convivência, do nosso caminho, tudo isso melhorará na nossa convivência social. Isso vai fazer com que eu me equilibre melhor, com que eu esteja mais próximo dessa paz de plenitude que Deus quer para mim e para você. E nesse sentido, eu vou ser um instrumento de paz para Jesus. Sabe por quê? Porque eu não vou conseguir levar outra coisa para as pessoas que não seja essa mensagem de boa nova, essa mensagem de vida eterna, após todas as dificuldades que nós tivermos nessa vida. Entende? E São Paulo, lá, se você quiser acompanhar, você vai guardar, anotar para ler depois, lá em Filipenses, carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, ele diz assim: não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, a súplica e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos
em Jesus Cristo. No momento em que os filipenses estavam numa angústia suprema de todas as situações que se apresentavam, de todas as dificuldades de levar o cristianismo, ele emite uma mensagem de fé. Olha, todos os seus pensamentos, se você estiver conectado a Deus, se você verdadeiramente diante de uma fé de ação, tiver o movimento de falar do cristianismo, de promover a paz para as pessoas, isso nos levará a uma conexão de plenitude com vida, na vida. Isso a todo momento na Bíblia nos é dito, nos é informado dessas questões todas, de que Deus é o caminho, Deus é o centro, Jesus Cristo é o centro, é Ele que me leva aos céus, para eu ter paz, para eu promover a paz, para eu ser um instrumento de promoção de paz. Eu preciso primeiramente me conectar a Ele e a posteriori levar essas mesmas ações para todas as pessoas. E para encerrar essa parte e partir para a nossa dinâmica, eu queria só deixar aqui um sloganzinho que nós utilizamos no nosso grupo, no nosso movimento, na Juta. E lá a gente diz assim: o mal morre em mim. Isso significa que todo o mal que qualquer pessoa fizer a mim, morrerá aqui. Se eu repassar esse mal, se eu repassar a fofoca, se eu repassar todas as outras situações que não são de bom tom elevar às outras pessoas, ou traduzir em mensagens positivas para as outras pessoas, eu não estou cumprindo com o princípio do cristianismo de fazer com que o mal acabe, de se baterem no meu rosto, dar a outra face. Eu não consigo realizar isso se eu não pensar dessa forma. Inclusive eu não consigo promover a paz se assim não for. Mas para que isso aconteça, eu preciso entender se eu gosto de pessoas ou se eu não gosto de pessoas. Se eu gosto da humanidade ou se eu não gosto da humanidade. Se eu quero ajudar Jesus Cristo a levar isso adiante ou se eu quero matar esse negócio aqui mesmo. Amém? Eu quero então que você nesse momento pegue aqueles papeizinhos pra gente, para nós fazermos uma dinâmica. Você tem 10 segundos para pegar a sua caneta e o seu papel. Vamos lá? Está na nossa hora, então. Presta atenção, vou te contar uma história, tá? O que eu queria dizer para você é que você, nesse momento, tem um problema muito grande. E aí você precisa interiorizar esse problema. Vamos fechar os olhos e pensar no problema. 1, 2, 3, fechou os olhos, pensou no problema. Bom, temos um problema muito grande. Essa é a notícia ruim. A notícia boa é que esse problema tem solução. Mas antes disso, vamos fazer a seguinte dinâmica. Pegue um papel, um pedacinho do papel, assim, mais ou menos. E agora você vai fechar os seus olhos. No 3. 1, 2, 3, fechou os olhos. Eu vou te dizer uma palavra e a palavra, a primeira imagem, primeira opção que tiver à mente, você guarda ela pra gente, tá? A palavra é um sentimento. Pegue um sentimento bom que você tem. Abriu os olhos. Agora você vai anotar nesse papel um sentimento bom que você gosta muito. Qual é? Anotou? Não mostra pra ninguém. Agora dobra e reserva. Próximo, pega outro papelzinho daquele mesmo jeito. Agora você tem 3 segundos para pensar na parte do seu corpo que você mais gosta. Pensa na parte do seu corpo que você mais gosta. A sua mão, a sua cabeça, o seu cabelo, os seus olhos, o seu braço, a sua perna. Qual é a parte do corpo que você mais gosta? Escreveu? No papel. Coloca no papelzinho. Dobra.
reserva. Mais uma vez, mais um papelzinho. Agora você vai pegar um outro papel do mesmo tamanho e vai colocar aqui. Em 3 segundos você precisa pensar num objeto que você mais gosta, que sem ele você não consegue viver. O relógio, a sua casa, o seu carro, o seu sapato, a sua camisa, o seu cinto, um objeto. A sua mesa, o seu computador, o seu iPhone, o seu celular, o seu Palm Top, sei lá, Palm Top nem existe mais, nossa, eu tô antigo. Bom, vamos lá. Então, coloca aqui um objeto. Colocou um papelzinho, dobrou, reserva. Você tem que saber qual é o papelzinho, tá? Reserva aí. Mais um, o último. Agora, você tem 3 pessoas, ó. Você tem 3 segundos para pensar numa pessoa que você ama demais e colocar nesse papel. Presta atenção, não pode ser a palavra minha família, não, é uma pessoa da sua família. O seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu irmão, o seu marido, o seu filho. Ah, mas eu tenho 3 filhos, escolhe um filho. Não tem discussão, um filho. Não tem discussão, ou o pai ou a mãe. Ah, a minha avó e o meu avô. Não, é um. Ou uma pessoa. Uma pessoa. No 3, colocou no papel, tá difícil? Vou te dar mais 3 segundos. Pensou? Coloca no papel. Coloca no papel. E guarda. Pronto, agora é o seguinte. Junto comigo, hein? Junto comigo. Vamos todo mundo junto. Lembra do problema que eu te falei que tem solução? Então, mas para fazer a solução, nós vemos num mundo de troca, de ação e reação. Então, tem solução, mas para solucionar e você precisa solucionar, não tem a opção, eu não quero solucionar. Você tem que solucionar, tá bom? Então, para funcionar, tem que funcionar. E aí você vai ter que jogar fora um desses 4 papéis. Qual? Aquele que você escolher. Escolhe o que você melhor quiser aí. Tem que ser às cegas, eu tenho que sortear. Não precisa ser sorteado, não. Não é sorteado. É o que você escolher. Ou o sentimento, ou uma parte do seu corpo, ou o objeto, ou a pessoa. Escolhe um. Aí você vai fazer isso. Enrola ele direitinho, amassa, para resolver o problema aí, joga fora. Faz o gesto. Pega o papelzinho embolado e joga fora. Jogou? Foi fácil esse, né? Sossegado. Vamos pro próximo? Sabe aquele problema que você tinha? Ele deu uma piorada. Essa é a má notícia. Mas eu tenho uma notícia boa. Ele tem solução. Reginaldo, sério? Sério, ele tem solução. Você vai fazer o seguinte. Você precisa pagar por essa solução. E para ele se resolver, você precisa jogar mais um papelzinho no lixo. Você tem que jogar fora, tem que tirar da sua vida mais um papelzinho. Ok? No 3, escolheu o papelzinho. É um sentimento, é um corpo, é um objeto, é uma pessoa, o que é? Escolheu o papelzinho, já escolhi o meu. Embola e joga fora. Faz o movimento de jogar o papel fora. É necessário. Você precisa fazer a experiência de jogar o papel fora. Mas tá difícil. Ninguém falou que ia ser fácil. Pega o papelzinho e joga fora. Jogou? Então vamos lá. Sabe aquele problema? Eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que ele tem solução. A má notícia é que ele piorou um pouquinho mais e você tem que resolver o problema. Mas, para resolver o problema, você necessita pagar por ele. Você precisa jogar fora mais um papelzinho. Escolhe, abre o papelzinho, escolhe o que é. Oh, meu Deus. E vamos jogar fora o papelzinho. Não, mas eu não quero jogar. Joga fora. Joga fora. Pegou? Faz o movimento de jogar fora. Joga. Joga fora. Você que escondeu o papelzinho no bolso, joga fora. Você que escondeu o papelzinho debaixo do caderno, joga fora. Você que comeu o papelzinho para não jogar fora, vai ter que devolver o papelzinho e joga fora agora. Não tem mais, não tem e-mail mais. Tem que jogar fora, tem que fazer esse movimento. Joga em 3 segundos. 3, 2, 1. Jogou. Pronto.
Agora vamos pegar o nosso papelzinho, dá uma olhadinha no papelzinho que sobrou. E agora eu tenho duas notícias para você, uma boa ou ruim. Qual que você quer primeiro? Essa não tem como escolher, eu vou escolher para você. Eu vou te dar a notícia ruim. A notícia ruim é que o problema tá pior, bem pior. Caso de vida ou morte. Mas a boa notícia é que tem solução. E a solução está na sua mão, nesse papelzinho que está aqui. E para que ele se solucione, ele se resolva, você obrigatoriamente, vou dizer de novo, obrigatoriamente, precisa jogar fora esse último papelzinho. Olha, até o crucifixo grudou aqui no caderno. Então, pega esse papelzinho, olha para ele e lança fora. Vamos? Nos 5 segundos para você fazer isso, hein? Exercício de 5 segundos. 1, 2, 3, 4. Esse dedo meu não vai. 4, 5. Joga fora. Jogou? Não! Joga fora. Não quer jogar? Tem que jogar. É necessário jogar fora. Você precisa fazer isso agora para a dinâmica funcionar e para você salvar o problema que você tem. Pronto? Conseguiu? Aí eu tenho que te perguntar, foi fácil ou foi difícil jogar fora os papéis? Isso é para você responder para você, tá? Eu tenho absoluta certeza de que o último papel que sobrou na sua mão, de pelo menos 95%, estou sendo pessimista, de pelo menos 95% das pessoas eram uma pessoa, que estava escrito o nome de uma pessoa nesse papel. Sabe o que isso significa? Isso significa que o ser humano ainda acredita na espécie humana. Isso significa que nós temos condições ainda de desenvolver em nós moral, ética, religiosa para o bem e não para o mal. Isso significa que eu tenho condições e você tem condições também de desenvolver essa conexão com Jesus Cristo e promover a paz interior para mim e para você. E isso significa mais ainda que eu tenho condições de buscar na minha essência uma forma de devolver esse mesmo sentimento para as pessoas que estão na nossa sociedade, para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, no momento em que tocar essa música aqui, para a gente finalizar o nosso momento, eu gostaria de te pedir que você focasse em duas situações. Primeiro, a dificuldade que foi jogar fora o último papelzinho e de depois que isso tudo passar, o nosso compromisso que a gente tirou da garrafinha de abraçar uma pessoa ao menos. Amém? Pai Celestial, nós queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade de estarmos presentes aqui, ainda que online, Pai, ainda que via internet, mas estarmos ligados ao nosso coração ao Teu, e por meio do Espírito Santo podermos sentir a Tua presença, podermos ser abençoados por Você, Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa, por meio do Seu Espírito Santo, vir colocando a Sua mão no nosso coração e vir fazendo com que nós percebamos o quanto a nossa vida é importante, o quanto essa ligação que o Senhor tem conosco
nos transmite paz, nos transmite segurança, nos transmite o conforto da plenitude de estar na Tua presença, Pai. Que essa mesma paz que envolve o meu corpo, que envolve a minha alma, que preenche o meu coração, possa ser, por meio de minha decisão, levada a todas as pessoas que estão no meu caminho, que eu possa de fato, Pai, ser um instrumento Seu por meio do Teu Espírito Santo, que eu consiga entender e enxergar o caminho para que isso possa se realizar concretamente na minha vida e não virtualmente, Senhor. Que o Senhor possa me abrir os olhos para aquilo que eu posso fazer que transmita paz às pessoas que estão convivendo comigo na minha casa, às pessoas que estão convivendo comigo no meu trabalho, às pessoas que fazem parte do meu grupo de jovens, do meu grupo de paz, às pessoas que querem conviver dentro da nossa comunidade, nas nossas pastorais, na nossa cidade. Que o Senhor possa transbordar sobre nós a Tua bênção por meio da Tua paz, Senhor. Tudo isso nós Te louvamos e agradecemos em nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos e aumentai a nossa fé. Quem quiser trocar alguma ideia, tirar alguma dúvida, pode entrar no Instagram do Grupo de Paz, @Grupo de Paz Juta. Acessa lá, segue a gente, ou @Reginaldo Ramiro, manda as perguntas lá, a gente pode trocar ideia, concordo, não gostei disso, ou isso ficou em dúvida, pode falar com a gente, pode falar comigo lá, que a gente troca ideia e a gente aprofunda nesse nosso assunto. Alguns minutos aqui apenas é muito pouco para falar desse assunto, ele é muito extenso. Espero ter podido contribuir com a evolução de cada um de nós nesse caminho de chegarmos mais próximo de Jesus Cristo e sermos instrumentos de paz. Amém? Um grande abraço, ou por hora virtual, mas daqui a pouco fisicamente, a todas as pessoas. Paz e bem.